Prosseguindo, então, a partir da página 126, sobre as afirmações de Latourelle sobre o tema da revelação em Orígenes, temos o seguinte texto: afirmações que, inspiradas pela atitude marcionita, devem ser suavizadas por outras que evidenciam o progresso da revelação, tanto no plano da preparação como no do conhecimento. A atitude marcionita é a daquela heresia que diz que não há continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento em matéria de revelação. Portanto, um testamento não tem a ver com o outro em nada. São duas coisas distintas. Na verdade, são apenas a continuidade do outro. Tudo aquilo que é preconizado no Antigo Testamento é visibilizado no Novo Testamento. Orígenes reconhece que a revelação teve começos humildes, inaugurada pela manifestação divina na criação, De Principiis, livro 1, primeira seção, parágrafo 6, e na consciência de cada homem, De Principiis, primeiro livro, na seção terceira, no primeiro parágrafo. Progredindo com a lei e os profetas. Comentários a Mateus, seção 13, parágrafo 2, para ter, afinal, sua plenitude em Jesus. Homilia ao livro do Levítico, livro 1, parágrafo 4. Manifestou-se Deus nos momentos oportunos, e segundo certa ordem. De Principiis, livro 4, quarta seção, parágrafo 8. Pois o homem não poderia receber de uma só vez os preceitos da liberdade. Homilia ao livro do Êxodo, seção 8, parágrafo 1. Se o Cristo não veio mais cedo, é que sua vinda devia ser preparada. Contra Celso, quarta sentença, parágrafo 8. Os acontecimentos da história de Israel destinavam-se a preparar para um dia receber os mistérios um povo pouco apto a suportá-los. Contra Celso, segunda sentença, parágrafo 2. Anunciando a vida do Cristo, deviam despertar o seu desejo. Comentário ao Cântico dos Cânticos, livro 1. Lei e profetas preparavam o caminho ao Evangelho. Eram como que rudimentos que levavam à perfeita inteligência do Evangelho. Comentários ao Evangelho de Mateus, livro 10, parágrafo 10, seção 10ª. Então aqui estamos sempre dentro do esforço que Orígenes faz para demonstrar em todas as suas obras que esta atitude marcionita não tem lugar, não pode prevalecer, pelo fato de que todo o caminho percorrido pelo cânon bíblico do Antigo ao Novo Testamento é único, não é interrompido pelo Cristo. O Logos, o Verbo divino, concretiza o que dele fora anunciado. Esse é o esforço de Orígenes contra Marcião e contra os marcionitas. De um a outro testamento há progresso, sim, porque a tese herética marcionita era de que não havia uma interrupção, não havia progresso. De um a outro testamento há progresso, não apenas quanto à preparação, mas também quanto ao conhecimento. Como o homem sensato, ao ouvir uma sábia palavra, aprova esta palavra e algo lhe acrescenta, é evidente que os apóstolos, servindo-se das sementes de revelações mais secretas e profundas
já percebidas por Moisés e pelos profetas, chegaram a contemplações bem mais numerosas da verdade, sob a ação de Jesus, que elevava seus olhos e iluminava suas inteligências. Não foi por serem inferiores que os profetas e Moisés não puderam ver, desde o começo, o que viram os apóstolos quando da vinda de Jesus. É que esperavam a plenitude dos tempos. Porque a vida de Jesus estava reservada para esses tempos, importava também que fossem reveladas verdades reservadas para esses tempos. Ou seja, cada coisa no seu lugar, no seu tempo, na sua ordem. Verdades outras que as já anunciadas ou escritas no mundo. E era preciso que essa revelação fosse feita por aquele que, não julgando fosse roubo, fazer-se igual a Deus, despojou-se de si mesmo para tomar a forma de escravo. Comentários ao Evangelho de João, no livro 13, seção 48. Afirma, pois, Orígenes, que o Cristo desvendou aos apóstolos mistérios que os profetas não conheceram, cuja revelação desejaram. Ainda mais, a realização das profecias e a possessão das realidades anunciadas no Antigo Testamento tornaram-se fonte de um conhecimento mais sublime e mais claro. Assim, por exemplo, os antigos não tiveram uma noção completa da Trindade. A segunda pessoa não se tornou plenamente conhecida a não ser pela encarnação do Filho de Deus. O Espírito Santo não foi plenamente conhecido senão por sua vinda às almas e por sua vida na igreja. Homilia sobre Josué, no terceiro livro, parágrafo 2º. Terceira seção, parágrafo 2º. Os apóstolos, pois, mais que os profetas, penetraram os mistérios do Cristo. Seu conhecimento, comparado ao dos profetas, é como a planta comparada ao germe. O Evangelho supera a lei. Veja a percepção de Orígenes. O quanto mais se avança no tempo e a revelação se acumula, mais se conhece de Deus que quer se tornar conhecido. É evidente, então, que quanto mais o tempo passou e nos aproximamos do Novo Testamento, e aí se considera aquilo que o Cristo, Logos, o Espírito vai revelando, enriquece o patrimônio da revelação. E o que antes não tinha, passa a ter. E tudo é riqueza do mesmo corpo, do mesmo povo, do povo de Deus. Então, o Evangelho supera a lei no que ela se propunha ser. Ela era apenas uma condutora, uma pedagoga para o ensino o Evangelho que Cristo Jesus traria. É Ele a lei, é Ele o Evangelho. E no Evangelho ele completa o que a lei apenas assinalava ou sinalizava. O próprio Cristo, no Novo Testamento, não se manifestou senão progressiva e parcialmente. Pois, se o Verbo tivesse manifestado toda a sua glória, o mundo inteiro não a teria podido conter. Comentários a São João, livro 19, seção de número 10. O Cristo diversificou seus dons e adaptou-se à capacidade e às necessidades dos homens. Comentários sobre São João, primeiro livro, seção 20ª, e comentários a Mateus, livro 15, seção 24. Conforme os ouvintes, falou de maneira diferente. A multidão falou em parábolas, aos discípulos proporcionava explicações.
A alguns privilegiados revela sua glória. A Pedro, por exemplo, que confessa sua divindade. Comentários de Orígenes ao Evangelho de Mateus, livro 12, seção 10ª, comentários a São João, livro 32, seção 24. Aos 3 apóstolos, testemunhas de sua transfiguração, exemplo da glória futura do Salvador, fragmento sobre Lucas 22. Aos principiantes que devem ser levados à fé, apresenta-se como o Verbo feito carne. Aos perfeitos, como o Verbo glorioso no final dos tempos, Dois níveis correspondentes a 2 níveis de alma e as 2 vindas do Cristo, em forma de escravo e em forma de glória. A cada um é dada a possibilidade de aumentar sua capacidade espiritual, de fazer sempre mais vasto o espaço interior para chegar ao grau dos perfeitos. Fragmento sobre João, de número 7. Contudo, mais que as etapas e preparações da revelação, Orígenes mostra-se atento à passagem da carne ao espírito, da história ao espírito, da letra ao espírito. Lembrem-se sempre que Orígenes é da escola alexandrina, que trabalha com alegoria, enquanto a escola antioquena trabalha com a literatura bíblica em si. Portanto, o que é que Orígenes lê? Ele lê o que o Espírito quer revelar. E, portanto, o esforço inteiro de Orígenes é levar os seus intérpretes, os seus leitores, ao que está por trás da letra. E a alegoria serve para isso. O mundo parece-lhe uma vasta imagem da verdade que ele revela e vela ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que o mistério é revelado, é desvelado, mantém-se velado para continuar o que é mistério. O mistério tem que continuar mistério. Os acontecimentos do mundo são sinais, símbolos, tipos, imagens das realidades verdadeiras, espirituais, invisíveis, divinas, eternas. É preciso ultrapassar as sombras e as imagens da carne, a letra e a história para atingir a plena realidade. A vinda do Cristo é uma promoção de todo o Antigo Testamento. A luz contida na lei de Moisés, oculta sob um véu, brilhou quando da vinda de Jesus, que afastou o véu e fez conhecer rapidamente os bens cuja sombra se continha na letra. De Principiis, dos primeiros princípios, livro 4º, seção 1ª, parágrafo 6. O Cristo anula toda sombra e toda imagem. Fragmentos sobre São João, no capítulo 9, no parágrafo 12. Vindo Jesus Cristo, dá-nos por lei o Evangelho, e imediatamente a lei de Moisés nos parece espiritual. Tem uma seleção sobre os Salmos. Lembram que na Hexapla, aquela obra grande de comentários sobre os livros, nós falamos de que, quanto aos outros livros, os comentários chegavam a fazer 6 colunas. Quando chegava aos Salmos, aí da transliteração do hebraico para o grego e os comentários sobre os Salmos, aí Orígenes aumentava para até 9 colunas. Essas colunas a mais se chama de seleção dos textos, sobre os Salmos. O Salmo 118 com o versículo 102. Quando se trata do Salmo 118 para Orígenes, aí os comentários crescem, porque o Salmo 118 se refere exatamente à palavra, e a palavra é a palavra da revelação.
Com sua presença, faz a letra explodir sob a pressão do Espírito. O Evangelho afastou a velharia da letra e deu-nos a novidade do Espírito que jamais envelhece. Comentários a João, primeiro livro, seção 6ª. Quando veio o Salvador e deu seu corpo ao Evangelho, então pelo Evangelho fez que tudo fosse semelhante ao Evangelho. Comentários a São João, primeiro livro, seção 8ª. Doravante, possibilita-nos ler o Antigo Testamento evangélica e espiritualmente. Homilia sobre o Levítico, no livro de número 6, parágrafo 1º. A glória do Cristo transfigura todo o Antigo Testamento e faz Elias e Moisés sair das sombras como que absorvidos em sua luz. Faz Elias e Moisés serem envolvidos na luz que vem de Cristo. Quem é que dá valor, quem é que confere toda a importância de Moisés, dos patriarcas, de Abraão, de Noé e dos profetas? É Jesus. Orígenes lê de trás para frente a Sagrada Escritura em reflexo. Portanto, é Cristo a luz do mundo e a luz de toda a Bíblia. É Ele que ilumina para trás e para frente todo o conteúdo relativo a Ele. Nós ficamos por aqui e depois vamos prosseguir a partir da página 129. Até logo.